Tudo bem aí com vocês? Sim. Bom, já vamos dar início aqui. O Caio está finalizando aqui os ajustes. Mas, primeiramente, obrigado pela presença de vocês, de todos. O Caio, o evangelista técnico, eu acho que é o nome correto, né, Caio? É isso aí. Ele tem nos apoiado assim, muito lá em São Paulo, com o time de negócios, com o time de TI, nas reuniões. Então, assim, conhece muito sobre serviço cognitivo, sobre bot, sobre chatbot. Tem uma didática muito boa. Tem ajudado a gente a tirar BMF Bovespa, Itaú, Grupo Votorantim, Cielo e diversos outros clientes. Então, assim, tudo cliente pequenininho, né? Então o cara é bom. Espero que vocês aproveitem. E passa a palavra aí pro Caio sem mais delongas. Obrigado. Bom treinamento para todos. Obrigado. Um abraço. Pessoal, bom dia mais uma vez. Obrigado ao pessoal aí da SETO pelo convite. A gente pensou aqui em fazer alguma coisa bem prática com vocês, né? Então, por isso que obviamente vocês já estão aí nas máquinas, acho que a maior parte do dia vocês vão passar desenvolvendo. Acho que é muito mais interessante para vocês, vai ser muito mais produtivo do que eu ficar aqui horas e horas falando, né? Mas acho que é legal a gente começar, até porque também tem algumas pessoas assistindo negócios, né, como o Bruno comentou, e dando um panorama geral para a gente começar, aí a gente vai aprofundando conforme a gente vai avançando nos assuntos, né? Então, o que acontece? A Microsoft, assim como outras grandes empresas de informática, tem investido muito nos últimos anos em aprendizado de máquina, ou machine learning. E isso, obviamente que esse não é um assunto novo, né? As universidades pesquisam isso faz tempo já, mas a gente está vendo na indústria um momento interessante agora, aliado, primeiro, à questão da nuvem, né? Que permite você ter uma alta capacidade de computação rapidamente, então você não precisa instalar um data center com um monte de servidores, você simplesmente vai lá, provisiona dezenas ou até centenas de máquinas e você tem aquela infraestrutura à sua disposição. E isso está propiciando, vamos dizer assim, uma série de produtos, serviços, APIs, não só da Microsoft, mas de outros fornecedores. Então, apesar da tecnologia não ser nova, bot mesmo não é novo, né? Quem é um pouco mais antigo na informática, eu, por exemplo, comecei lá com XT, AT, 20 e tantos anos atrás, a gente já tinha lá programinhas de bot, que você ficava lá no PC, no DOS, conversando e tal. Mas, então não deixa de ser parecido, né? Não deixa de ser similar, mas claro que a gente está numa outra geração agora, e o que está por trás disso, ou aquilo que você pode começar a puxar para o teu bot, aquilo que você pode conectar, é muito mais poderoso, tem muito mais potencial do que tinha há 15, 20 anos atrás. Então, eu vou fazer algumas demonstrações bem práticas aqui, talvez até use alguns slides, mas eu quero deixar isso aqui mais informal. Talvez vocês já tenham visto isso aqui, eu pelo menos, o Bruno já deve ter visto isso aqui umas 15 vezes já. Todos os clientes que a gente vai, eu acabo fazendo o mesmo tipo de demonstração, porque ajuda a quebrar um pouco o gelo, né? E mostra de uma forma lúdica um pouco do potencial do que a gente tem aqui. Então, um dos primeiros serviços cognitivos que a Microsoft publicou é esse aqui, talvez vocês tenham visto. Alguém já tinha utilizado esse site aqui, haold.net? Não? Não? Eu acho que deve fazer talvez um ano e pouco, um ano e meio que a gente publicou isso. Por curiosidade, quem desenvolveu esse site foi um brasileiro chamado Matt, que trabalha lá na sede da Microsoft, é um dos nossos contatos lá. E ele criou esse Haold meio que como uma brincadeira, e na época isso deu uma certa viralizada, o pessoal compartilhou, chegou a ter uns 15 minutos de fama, por assim dizer. Depois, obviamente, acabou saindo um pouco do holofote. Mas é um serviço muito simples. Eu acabei trocando de máquina recentemente, eu percebi agora que eu estou sem as minhas fotos aqui, eu tinha uma pastinha com fotos, mas não tem problema, eu posso usar as fotos padrão que ele coloca aqui. E vocês podem também acessar depois, how-old.net, eu posso passar também um conjunto de links para vocês depois por e-mail. Mas basicamente você escolhe uma foto, né? Você usa essa foto, e aí ele tenta estimar qual que é a idade dessa pessoa. Então ele acha que essa pessoa tem 31, essa outra aqui tem 31. Eu, por exemplo, tenho 43. Então às vezes quando eu testo, dependendo da foto que eu uso, ele fala 37, às vezes fala 45, 46... Então depende o quê? Depende se você acabou de acordar, tá com a cara meio amassada, não fez a barba, tá escuro, tá de mau humor, né? Então tudo isso aí influencia, porque na verdade o que está por trás disso aqui? É um imenso conjunto de algoritmos de aprendizado de máquina, né? Como é que isso aqui foi treinado? Basicamente a Microsoft pegou e mandou um monte de mensagens para eles, para o sistema. Mensagens dizendo assim, olha, tá aqui, sei lá, 1000 fotos de pessoas com 30 anos.
mais 1000 fotos de pessoas com 31, e mais 1000 de 32, e assim por diante. E aí então ele começa a fazer uma base de comparação. A gente vai aprofundar esse assunto do machine learning daqui a pouco, na questão dos algoritmos que a gente tem, os diferentes algoritmos, né, classificação, regressão, a gente vai entrar nesse detalhe. Mas só em linhas gerais, basicamente é isso. Quer dizer, você dá um monte de dados para ele, entre aspas, aprende, a gente usa muito esse termo, né, aprender, e na verdade ele agora está treinado para fazer comparações. Então, ao mandar uma imagem que ele nunca viu, ele essencialmente está fazendo o quê? Deixa eu ver aqui. Olha, o mais parecido que eu tenho aqui com essa imagem que você mandou é esse grupo aqui que tem 48 anos. Então, pum, acho que você tem 48. Essencialmente é o que ele faz. E vocês podem brincar aqui com as fotos à vontade. Um outro serviço parecido, esse já é um pouco mais recente, é o Caption Bot. Aqui eu estou numa interface dele de site, mas eu poderia adicionar ele no Skype também. Como eu não estou com as minhas fotos, eu vou utilizar alguma outra foto aqui, pegar essa foto do skate. Use a foto do skate. E aí ele está analisando a imagem. E ele olha, acho que é um homem voando no ar enquanto está em cima de um skate. Então, repara, se você pensar que é um computador que está nos dizendo isso, né, é um software, é bem interessante perceber o tipo de poder que a gente está tendo hoje em dia com essa história de nuvem, aprendizado de máquina e tudo mais. Eu consigo ter um computador, olhar para essa foto, que a princípio num software não teria sentido nenhum, e ele consegue identificar que tem uma pessoa, que é um homem, que ele está pulando ou voando e que ele está em cima de um skate. Vamos pegar um outro exemplo. Pegar esse da montanha, por exemplo. Acho que é uma montanha coberta por neve. Então, também a mesma coisa aqui. Ele recebeu um monte de imagens, e esse monte de imagens que ele recebeu foi treinado para ele identificar o que é uma montanha, o que é uma bicicleta, o que é um carro, o que é uma criança, menino, menina, homem, mulher, pessoa de idade, assim por diante. No caso específico da Microsoft, a gente ainda tem uma vantagem, que é a questão do Bing. Como a Microsoft tem o Bing, o Bing nada mais é do que um imenso database, né, de buscas e entidades, celebridades, lugares, tudo que vocês possam imaginar, alguns dos nossos serviços cognitivos conectam no Bing, usam o Bing como referência para você identificar alguma coisa. Então, já aqui partindo de um exemplo, uma sugestão prática é, se você precisa fazer um bot, por exemplo, que tem que responder perguntas não de um domínio específico, mas perguntas ligadas a curiosidades gerais ou coisas públicas, fica a dica de talvez dar uma olhadinha nas APIs do Bing, porque provavelmente você vai ter alguma coisa lá que já te ajuda. Você não precisa ficar, nossa, eu vou ter que construir esse modelo do zero. Não, talvez o Bing já possa te dar alguma resposta ali, algum parâmetro para você usar. E o que eu acho mais divertido de todos, que é o Project Murphy, também feito pelo Matt por curiosidade. Esse é bem interessante porque ele vai além só do reconhecimento de uma imagem, ele vai além de tentar adivinhar uma idade ou tentar simplesmente descrever uma imagem para você. Ele tenta fazer composição de imagem. Então eu vou pedir para alguém sugerir o nome de um artista. Pode colocar artista. Acho que americano tem mais chance de conhecer, né, do que brasileiro. Alguém que é um ator, atriz, pode falar alguém um nome qualquer. Bob Marley. Bob Marley. E agora eu vou pedir para outra pessoa falar algum personagem. Personagem de livro, personagem de filme. Por exemplo, Darth Vader, Yoda, Gandalf. Batman. Ótimo. Então vamos perguntar para ele, e se o Bob Marley fosse o Batman? É isso que nós vamos perguntar para ele. What if Bob Marley was Batman? Vamos ver. Obviamente eu quis fazer uma de vocês para eu não dar a impressão que eu estou... Aqui ficou meio estranho, né? Porque aqui está mais o cara de Coringa do que com o Batman. Nem sempre ele acerta, né? Às vezes você fala assim, não gostei. Então eu posso colocar aqui esse aqui não está legal, não gostei. Vamos ver se ele me dá outra. Vamos ver se eu consigo mudar a foto. Vamos tentar outro aqui. What if... Eu vou tentar o Bob Marley ainda. Mas vamos tentar então o Yoda. Um pouquinho melhor, né? Então o que ele fez na verdade? Esse aqui conecta direto nas APIs do Bing. Ele sabe quem é o Bob Marley, porque o Bob Marley é uma entidade no Bing. Sabe que é um artista, né? Vocês vão ver também, fazendo um parênteses rápido, vocês vão ver no Bing, de uns tempos pra cá, a gente começou a habilitar algumas experiências de chat embutidas no Bing. Então, dependendo da pesquisa que você fizer, você consegue conversar com o Bing e ter algumas respostas. Por exemplo, o Bing sabe que o Bob Marley é um artista,
nasceu em tal data, morreu em tal data, é de reggae, teve a banda dele, etc, etc. E ele também sabe quem que é Yoda, é um personagem do Guerra das Estrelas e tudo mais. Então ele pega e ele faz um matching, né? Ele pega imagens do Bob Marley, imagens do Yoda, ele tenta ver imagens que sejam mais ou menos compatíveis e tenta compor. Ele não vai pegar uma imagem que o Bob Marley está olhando para a direita e colocar em cima do Yoda olhando para a esquerda, porque ia ficar bem estranho. Então ele tenta fazer, né, uma certa mescla para ficar mais ou menos coerente. Aí o juiz são vocês, né, se tá legal ou não, mas isso aqui é pior que rede social, pior que Facebook. Você fica aqui brincando com isso aqui, você fica 3 horas aqui, what if. Então é bem lúdico, né, não tem nenhum propósito prático, mas foi feito mesmo como uma demonstração do potencial da plataforma. A gente estava no Build do ano passado. O Build é o evento que a Microsoft faz todo ano nos Estados Unidos, ele acabou ontem, o evento desse ano. No Build do ano passado, que foi em março ou abril, a gente estava com 22 APIs de serviços cognitivos, e se eu não me engano a gente está chegando agora em 29. Então, as APIs, a gente vai falar um pouco mais sobre elas depois, mas assim, elas vão desde reconhecimento de imagem, tradução, o próprio Luiz, que a gente usa bastante com bots, que a gente vai falar bastante aqui também, detecção de emoções. Então pegar um rosto e detectar se essa pessoa está triste, está nervosa, está ansiosa, está brava, etc. E a gente, na minha opinião, acho que eu já ouvi isso e eu concordo, né? A gente está meio que num momento muito inicial disso tudo, ou seja, a gente ainda vai, eu acredito que a gente ainda vai se surpreender com o tipo de experiência que os desenvolvedores vão criar em cima dessas APIs. Os exemplos que eu estou mostrando aqui são bem básicos, né? Uma brincadeira de misturar foto, adivinhar a idade, já impressiona pra gente que sabe que o poder está por trás, mas a gente consegue vislumbrar que esse negócio pode ir muito além nos próximos anos. Então, por exemplo, a gente pode imaginar aplicações que falam com você, te dão um bom dia, percebe que você... Ao nível daquele filme Ela, o filme do assistente virtual, bem aquele futuro é bem projetado, né? A pessoa compra um computador lá e tem um assistente virtual como se fosse uma Cortana, uma Siri, só que no filme ela é muito mais avançada, né? E aí tem toda uma história que eu não vou contar para não estragar, mas é muito interessante ver como se desenvolve a relação do cara com o assistente do protagonista, né? Com o assistente virtual, a forma como ele se envolve com ela, porque quase como se ela fosse um ser humano, da forma como ele interage com ele. Então isso não é tão ficção científica assim, se a gente for pensar, né? A gente pode muito bem ter isso em alguns anos, alguma coisa que percebe a tua emoção, conhece um assistente pessoal, conhece seus compromissos, e a gente deve chegar a alguma coisa parecida com isso. Bom, isso é o que a gente tem em termos de serviços cognitivos, é uma pincelada geral, como eu falei, a gente vai detalhar mais. Então a gente tem todos esses serviços cognitivos, eles estão baseados em Machine Learning, como eu falei. Eu vou falar um pouquinho agora, deixa eu mostrar o que é exatamente o Machine Learning. Aí a gente depois vai entrar na parte de bots mesmo, que é o foco principal aqui hoje. Isso aqui que vocês estão vendo é o Azure Machine Learning Studio. Alguém já utilizou esse portal? Não? Bom, o que acontece? Historicamente, Machine Learning é uma área em que a gente estava de certa forma mais restrita a profissionais altamente capacitados e especializados. O pessoal chama esses profissionais normalmente de cientistas de dados, né? O Data Scientists. Então o que são essas pessoas? Geralmente são formados em estatística, né? Matemática, coisas do tipo, e eles estudam e se dedicam a estudar desde conceitos estatísticos, algoritmos, técnicas de aprendizado de máquina e por aí vai. Então mistura estatística, ciência da computação, mistura um pouco esses campos todos. Então são profissionais muito caros, ainda são profissionais caros, né, para as empresas contratar essas pessoas. É meio que mosca branca, não tem muita gente com esse perfil. E portanto as empresas que queriam investir em algum tipo de aprendizado de máquina, geralmente eram projetos caros, demorados e com frutos incertos. Porque é um experimento, tanto é que... Deixa eu até aproveitar rapidamente aqui, assim isso aqui vai funcionar porque eu troquei de máquina. Só para colocar um zoomzinho aqui, mas... tá aqui. Curiosamente ele chama de experimentos. Em vez de ele chamar New Project, como no Visual Studio, alguma coisa assim, ele chama de experimentos. Essa nomenclatura é proposital, porque o Machine Learning tem muito essa característica. É sempre uma aposta. Você nunca vai ter um projeto, ou dificilmente você vai ter um projeto de Machine Learning, você vai ter, não tenho certeza que se eu montar um algoritmo eu vou chegar onde eu preciso. Talvez você não chegue. Talvez os dados que você tenha não sejam suficientes para o algoritmo dar respostas boas.
Então existe um grau de risco aí para as empresas. O que a Microsoft tem feito, não só a Microsoft, a Amazon também tem uma solução parecida, é tentar, entre aspas, democratizar isso um pouco, tornar isso um pouco mais acessível para quem não é necessariamente especialista nisso, conseguir brincar, conseguir fazer alguma coisa. Eu não tive grandes experiências com a plataforma da Amazon, não cheguei a usar para valer, mas do pouco que eu vi assim, de comparações que eu li online, algumas apresentações que eu assisti, a compreensão que eu tive é o seguinte: a nossa plataforma, a plataforma da Microsoft, ela é mais flexível do que a da Amazon, porém ela é mais difícil de usar, principalmente no momento inicial. A Amazon é uma coisa mais assim, plug and play. Você entra lá como developer, escolhe um algoritmo e está pronto. Aqui, você já tem que criar um modelo, escolher o algoritmo. Então, elas, apesar de ter um overlap, elas têm focos diferentes. Em geral, a Amazon é um pouco mais simples de usar, porém menos flexível e menos poderosa. A Microsoft mais flexível, mais poderosa, porém exige uma curva de aprendizado um pouco maior. Eu vou mostrar aqui um experimento que eu fiz, que geralmente eu costumo mostrar, que eu acho que ele é bem simples, bem didático, e acho que, para mim, pelo menos, me ajudou bastante a entender o que está por trás. Então eu abri esse experimento que eu tinha criado aqui, e vocês reparem que o que eu tenho aqui é como se fosse um workflow, né? Eu tenho toda uma sequência de caixinhas, e eu tenho um fluxo nessas caixinhas. Então tudo começa, e eu vou, na verdade, como é que eu montei isso, né? Eu fui arrastando aqui do lado esquerdo, exatamente como um toolbox no Visual Studio. Eu fui arrastando diferentes caixinhas, então eu tenho caixinhas de conversão de dados, eu tenho modelos treinados, tenho tratamento de dados manual, eu tenho transformação de dados, então eu posso fazer filtro, manipulação, então eu tenho uma série de tipos de módulos aqui e eu vou arrastando. Se eu der um zoom aqui, um zoom um pouco maior, o que esse experimento visa responder? Esse experimento ele é baseado num projeto real, num caso real, de aluguel de bicicletas na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Então, eu não sei se aqui o Uberlândia tem, lá em São Paulo de uns anos para cá começou a ter bicicletas públicas. Então o Itaú tem uns pontos de bicicleta que você vai lá e pega, o Bradesco também tem. É parecido com isso, eu não sei se é da prefeitura nesse caso aqui ou se é de alguma empresa privada, mas são bicicletas que estão lá em diferentes pontos na cidade, as pessoas chegam, tem alguma forma de se identificar, pega a bicicleta e devolve. E o problema que eles estavam querendo resolver é, como que eu estimo isso? Como que eu estimo se eu vou precisar de 20 bicicletas no meu ponto 45 ou se eu vou precisar de 50? E por outro lado, do lado do shopping, eu vou precisar de 80 ou 30 é o suficiente? Então, é muito difícil você responder esse problema assim, do nada, né? Porque provavelmente muitas variáveis influenciam isso. É período de férias? Não é período de férias? Será que a temperatura influencia? Provavelmente sim. Está mais calor, o pessoal vai sair mais andando de bicicleta. Se está muito vento, se está úmido. Então, se está tendo algum evento na cidade. Então, são muitas variáveis que influenciam isso. Então, é difícil você montar um modelo determinístico, em que você dê uma entrada para ele e ele te fala, não, é isso que você precisa. O que você vai trabalhar é com estimativas aproximadas. Basicamente é o que você vai trabalhar. Então, eles pegaram um dataset, que é esse ponto de entrada, todo o processo começa lá em cima, né, com esse Bike Rental UCI Dataset. E se eu clicar aqui nesse botãozinho 1 e pedir para visualizar, ele vai me mostrar exatamente o que é isso. O dataset nada mais vai ser do que uma tabela. Essa tabela vai ter milhares de linhas, se não me engano são pouco menos de 20 mil linhas, se não me engano, 17 mil, alguma coisa assim, e 20 ou 30 colunas. Está um pouquinho lento aqui, não sei se é conexão, mas ele vai me mostrar, ele deve me mostrar todas as colunas que ele tem aqui. Então ele vai me mostrar, por exemplo, olha, no dia tal, que estava 30 graus ou 25 graus, a umidade era tanta, a velocidade do vento era tantas bicicletas foram alugadas. No outro dia, que estava um pouco mais frio, aí tantas bicicletas foram alugadas. Então são um monte de data, realmente está com alguma lentidão aqui. São um monte de data points. E essa é a base para qualquer algoritmo de machine learning que você vai usar. Agora ele carregou, né? Então reparem aqui, ó, eu tenho um instante, eu tenho o data, a season, que significaria primavera, verão, inverno, etc. Qual é o ano, qual o mês, qual a hora, se era feriado sim ou não, dia da semana, dia útil, temperatura, umidade, velocidade do vento. E esses três finais aqui é casual, registered e count. Basicamente quem chegou lá e pegou a bicicleta na hora, quem já tinha reservado era a pessoa registrada e, portanto, a contagem total. Então, naquele primeiro instante, 3 pegaram sem reserva, 13 pegaram com reserva, 16 ao todo. Então, basicamente é isso. A interface do Machine Learning já me permite fazer algumas visualizações, eu posso ver aqui algumas estatísticas.
Acho que aqui nesse caso está, se é pela lentidão, ele não está mostrando nada. Está um pouquinho, a lentidão está trabalhando um pouquinho. Mas é isso, olha, tem 17 colunas, 17 mil linhas. Num primeiro momento em que eu tenho essa massa de dados, todo problema de machine learning a princípio começa com isso, certo? Você tem um monte de dados. Ou até você está num passo antes, você tem um problema que você quer resolver e nem o dado você tem. E o segredo de uma iniciativa de machine learning tá nesse momento. Está no momento em que você fala assim, qual é a pergunta que eu quero responder? Porque e eu já tive conversa sobre esse assunto, inclusive muitas junto com a Cedro, né? Em que esse assunto surge do machine learning. E a gente, às vezes, você percebe que a pergunta não está clara. E você começar um projeto de machine learning sem saber o que você quer é a melhor receita para você não chegar a lugar nenhum. Porque, a começar do fato de que a pergunta que você quer responder determina o tipo de problema que você tem. A teoria do machine learning, do aprendizado de máquina, ela cria algumas classificações de problemas. Então, o primeiro problema é o problema de regressão. Um problema de regressão significa o seguinte, eu quero achar um número. É exatamente esse caso aqui. Eu quero poder dizer para o meu sistema, ou para o meu endpoint, para o meu web service, sistema, me diga por favor, no dia 15 de junho, quantas bicicletas eu vou precisar. Eu quero um número. Isso é uma regressão. Então, quando você quer obter um número, baseado em algum parâmetro que você vai dar, é uma regressão. Um outro problema que você pode ter é o de classificação. Então, por exemplo, um outro caso real, já vou voltar aqui no exemplo, eu acho que vale esse parênteses, que eu achei muito interessante, é um estudo de explosões de bueiro em Nova York. Então, o que acontece? Estava tendo problema de alguns bueiros explodir, como aconteceu no Rio de Janeiro um tempo atrás, né? Por acúmulo de gás, faísca, esse tipo de coisa. Nova York, obviamente, uma cidade muito antiga, né? Várias camadas, né? Construíram, daí demoliu, construiu em cima. Então, é gigante, assim, é um problema complexo. E aí a massa de dados que eles geraram, do pessoal que fazia essa manutenção, da prefeitura e tudo mais, companhias de esgoto, de iluminação, era, por exemplo, aonde está o bueiro? Qual que é a data da instalação mais antiga? A instalação mais antiga, por exemplo, pode ser de esgoto, foi feita em 1890. Ou ele é um bueiro mais recente, de um bairro mais novo, é dos anos 50, então isso faz diferença. Quantos cabos passam por lá? Passa cabo de alta voltagem, sim ou não? Passa esgoto, sim ou não? Quando foi feita a última manutenção? Então você tinha um monte de parâmetros, e aí o que ele queria responder é o seguinte, este bueiro, X, uma vez que o modelo está treinado, ele é um bueiro de risco ou não? Então eu quero classificar ele, se ele está no grupo risco, significa eu vou priorizar esse cara e vou mandar os meus técnicos irem para esse bueiro primeiro. Não, significa os indícios mostram que a princípio está ok, eu não preciso me preocupar em fazer manutenção nele agora. Então, a pergunta na verdade que ele queria fazer é, o bueiro vai explodir ou não? Mas essa pergunta, você precisa dar uma refinada nela. Para você transformar num problema de classificação, então, ela está no grupo de risco ou não? E aí, então, isso é interessante porque, às vezes, só o fato de você adaptar ou modelar a pergunta já te direciona para um lado ou para o outro. Então, regressão, que é encontrar um número, classificação, que é você colocar num grupo, que é você binariamente dizer se está no grupo A ou B, clustering ou agrupamento, que é um parecido com a classificação, mas eu não tenho só dois grupos, eu posso ter 3, 4 ou 5. Então, por exemplo, você está fazendo algum projeto em que você quer avaliar poder de compra de uma pessoa, né? Um varejo ou um banco, ele quer saber, eu quero faixas de renda. Eu quero saber se essa pessoa ela é classe A, classe B, classe C, alguma coisa do tipo. Então eu não tenho mais, não é só sim ou não. Eu preciso saber se essa pessoa está no nível A, B, C ou D. Aí é um cluster. Então o clustering ele vai tentar pegar, uma vez que você treinou o modelo, ele vai pegar uma nova pessoa e falar, olha, essa pessoa aqui, até um exemplo interessante o exemplo que eu ouvi falando da classificação, exatamente esse exemplo de poder de compra, e a apresentadora que estava mostrando isso, até um curso eu posso passar o link para vocês, é público, está no nosso MVA, que é o Virtual Academy, ela fala assim, olha, um dos critérios que a gente pensou em usar, por exemplo, é que tipo de site a pessoa acessa. Então se a pessoa acessa, por exemplo, um site de notícias empresariais, notícias de investimento, Business Week, opa, esse cara provavelmente tem dinheiro para investir, então tem uma chance dele ter mais dinheiro. E aí, vamos ver quantos cliques ele dá na Business Week por semana. Será que isso é representativo? Então começa a ter umas coisas meio malucas assim, mas que às vezes você encontra algum parâmetro que te ajuda, né? Outro exemplo que eu vi interessante também, esse eu vi mais teórico, eu não vi um exemplo prático disso, era você classificar por imagens, por exemplo, tem muito a ver com o Caption Bot que eu mostrei. Cadeiras e gatos. Então você monta um monte de imagem de cadeira e fala, isso é cadeira. Aí você mostra um monte de imagem de gato e fala, isso é um gato. Aí você pega uma cadeira com um gato pintado e vê o que ele responde. Isso é um gato ou uma cadeira? Né? Para ver o quanto que ele está
treinado. Então esse seria um terceiro grupo, que é o clustering. E o quarto, esses são os 4 mais comuns, né? Regressão, classificação, clustering e recomendação. Recomendação todo mundo conhece, porque provavelmente todo mundo já entrou aqui em algum site de compras online, e aí ele falou, ah, você que gostou disso, você vai gostar também disso, daquilo e daquilo outro, né? Se você comprou esse filme, então dê uma olhada nisso. Clientes que compraram isso também compraram aquilo outro. Então, a recomendação é um dos que a gente mais vê na Amazon, usa isso bastante, a maioria dos sites de varejo usam. Não são os únicos tipos, esses 4, mas são os mais comuns. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, eu já tenho a minha pergunta, claro. A minha pergunta é, eu quero saber quantas bicicletas eu vou precisar. E eu tenho já uma massa de dados, que é essa, que eu não sei, aí que está o segundo ponto-chave, né? Eu não sei a priori se essa massa é útil para mim ou não. Será que tem algum dado que está faltando aqui? Por exemplo, logo no começo eu falei assim, está tendo algum evento na cidade. Não tem esse dado aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque você corre o risco de você ficar semanas ou meses, ou enfim, horas, o que seja, trabalhando em cima de um problema, mas você chegar à conclusão seguinte, o dado que eu tenho não é bom. O dado que eu tenho não é suficiente, ele não é conclusivo. Então esse mastigar do dado, né? Putz, põe mais dado, tira dado, será que se eu colocar o dado de uma outra forma? Isso é, em geral, mais da metade do esforço, estatisticamente é mais da metade, até costuma ser bem mais do que isso, 70% é isso, de um projeto de machine learning. Porque a hora que você acerta o dado, o resto basicamente é muito fácil, vai meio que, vai na sequência. Então eu não vou passar assim, caixinha por caixinha, porque acho que é só a ideia de dar um conceito geral para vocês. E isso aqui, especificamente esse Bike Rental, ele tá num curso, quem tiver interesse em se aprofundar nisso, tem um MVA, que é o Microsoft Virtual Academy, que eles tem vários módulos, acho que deve ter umas 7 horas de curso só sobre isso. E tem associado os arquivos que você pode baixar, tem um laboratório que você pode fazer isso passo a passo. Aí você vai criando as caixinhas, vai vendo, então para quem quiser, acho que vale a pena. Pode ser algo que vocês venham a usar aqui num projeto recente, ou próximo ou futuro. Mas basicamente o que eu vou começar a fazer aqui é definir, fazer alguns tratamentos dos dados. Então, por exemplo, vocês viram que eu tinha season lá que era a estação, verão, inverno, primavera, etc. Só que ele era numérico, 1, 2, 3, 4. Então vale a pena eu dizer para o modelo assim, olha, esse 1, 2, 3, 4, ele é uma categoria. O 2 não é mais do que o 1. É que 1 é verão e 2 é primavera, mas se eu não faço isso, eu corro o risco dele tirar conclusões erradas. Ele fala, olha, na estação 3 é o triplo da estação 1, não tem nada a ver, é só que veio depois, né? Então, e condições de clima também, condições de clima é nublado, parcialmente nublado, ensolarado, céu claro, blá blá blá. Se eu atribuo números a isso, eu preciso dizer para ele, esses números são só uma referência, uma categoria, não tem nada a ver que 1 é mais do que o outro, 3 é mais do que o 2. Para quem desenvolve, acho que a grande maioria aqui é como se fosse um enum, né? Não é porque eu coloco lá no enum que o 1 é 2 e 3 que tem uma relação numérica entre eles, não, é simplesmente uma posição. Aí, depois disso, então aqui, ó, você vê que aqui eu tenho, desculpa, só explicando um pouco melhor, está um pouco desfocado, mas acho que dá para vocês verem, né? Eu make categorical quer dizer que eu vou transformar eles em categorias, ó. Então tanto as colunas weather, city e season eu vou transformar em categorias. Aí eu vou selecionar colunas. Então eu vou excluir algumas colunas. Por exemplo, não me interessa nesse momento da minha análise saber quantos que foram casual e register. Eu não estou preocupado com esse nível de sofisticação. Quero saber quantos eu preciso estimar. Então, por exemplo, eu descarto essa informação. Isso também é interessante. Fazer essa poda, vamos chamar assim, dos dados, né? Tira esse dadinho daqui, tira aquele dali, você deixar o seu modelo mais enxuto, ajuda. Porque você tende a deixar o modelo mais eficiente. Agora, claro que no momento inicial você não sabe disso, né? Eu estou mostrando o bolo pronto. Eu não estou mostrando que eu, para fazer o bolo, eu tive que fazer 3 bolos para saber quanto que eu ponho de farinha, quanto que eu ponho de leite, quanto que eu ponho disso, né? Aqui está fácil dizer, olha, isso aqui, né? Mas essa é a conclusão. Na prática, é empírico. Você faz, vê, analisa. Não deu, volta, tira esse dado, volta. Não tem muito segredo, não tem muita receita de bolo nesse sentido, porque cada caso é um caso. Claro que a pessoa, conforme ela vai ganhando experiência, ela pode ter uma certa intuição, falar, eu acho que aqui esse dado a gente pode tratar de tal forma. Mas aí isso só vem com a experiência mesmo. Agora, uma vez que eu fiz esse tratamento inicial, que eu só estipulei as categorias e removi algumas colunas, aí você percebe que ele bifurcou, né? Ele está bifurcando em 4 caminhos. Por que ele está bifurcando em 4 caminhos? Porque eu vou fazer 4 algoritmos diferentes e depois eu quero compará-los. Então vamos na ordem do tempo. Primeiro eu fiz o da esquerda total, foi lá na frente, ó.
eu faço uma divisão de data, split data. Eu digo que aquilo que é 2001 é training e 2012 é teste. Isso é outro conceito central de machine learning que vocês vão ver em 100% dos casos, basicamente. Você pega uma massa de dados, ok? Então aqui eu tenho, por exemplo, 2011 e 2012. Eu pego uma parte dos dados e eu falo assim, separo, não usa. No caso ele está fazendo isso com 2012. Pega 2011, aí eu treino meu algoritmo com 2011. Deixo ele treinando, que é as próximas caixinhas que vão vir aqui. Quando eu terminei de treinar, eu falo assim, agora eu vou testar. Deixa eu testar com os dados de 2012. Por quê? Porque eu sei o 2012. Então se no dia 15 de junho de 2012 eu aluguei 50, isso, eu sei disso porque é um dado passado, e o algoritmo falou 48, opa, legal, ele está bem próximo, né? Agora se o algoritmo fala 90, putz, tem alguma coisa errada, né? Não está legal. Então, como é que eu sei se o algoritmo é bom ou não? É assim, eu separo um dado que eu já conheço, treino ele e depois falo, agora eu quero que você rode aqui com esse dado treinado. E aí é que eu avalio, estatisticamente eu vejo variação média, eu posso ver vários parâmetros estatísticos para ter essa avaliação, essa conclusão se o algoritmo está bom ou não. E aqui você tem que tomar um cuidado especial que é o seguinte, que é o supertreino ou subtreino, né? Eu tenho que tomar cuidado porque eu quero um ponto de equilíbrio. Se eu ficar muito obcecado com os dados que eu tenho e eu quiser que meu algoritmo seja perfeito com os dados que eu tenho, eu consigo. Só que se o algoritmo ele é perfeito para os dados que eu tenho, não necessariamente ele vai ser bom para dados futuros. Ele está muito viciado naquele dado, entendeu? Ele ficou treinado só para responder aquele dado. Isso seria o super treino, que ele está realmente muito otimizado. Agora, o subtreino é assim, eu treino ele muito pouco, né? Eu não dou parâmetro suficiente, e aí ele está ruim para o meu dado e ruim para o dado futuro. Ou seja, ele está cru, ele não está longe de estar pronto para ser usado. Então você tem que fazer um equilíbrio aí para você avaliar. Aí então eu percebo que ele chegou aqui e dividiu o dado. Então uma parte, saída 1, saída 2. O dado foi para cá, o dado foi para lá. O dado que está vindo para o 1 é o que eu vou treinar. Aí eu escolhi um algoritmo aqui, ó. Eu chamei de Boosted Decision Tree Regression. E como é que eu fiz isso? Eu fui lá na caixinha, peguei algoritmos de regressão e puxei. Por que regressão? Porque eu sei que é a regressão que eu quero um número. Então essa parte eu sei. Agora, por que Boosted Decision Tree? Aí na verdade vai do conhecimento estatístico que você tem. A princípio você pode pegar qualquer um, porque eles são muito parecidos, e sair experimentando. Com o tempo você pode acabar percebendo, por exemplo, esse algoritmo é melhor para tal determinado cenário, ou esse algoritmo é melhor para aquele cenário. A teoria que está por trás de cada um desses é bem complexa, né? É coisa de universidade, acadêmico, de teorias de ciência da computação, árvores binárias, e vai embora isso daí. Lógica fuzzy, esse negócio vai embora. Mas a ideia é que você não precisa necessariamente saber esse detalhe. Não preciso ser o PhD nesse assunto. Eu só quero puxar uma caixinha aqui e ver se ele treina bem para mim. Aí ele pegou isso aqui, ele fez mais um tratamento de dados que ele tirou a coluna ano, porque a coluna ano para mim ela é irrelevante nesse momento, e aí ele fez o treino do modelo. Então repara que aqui é o coração do negócio, o treino. O treino é, de um lado eu pego um algoritmo, do outro lado eu pego uma massa de dados, eu falo, agora vamos treinar. O que ele produz como resultado? Ele produz um modelo, que nada mais é do que um software, certo? O modelo é um software que é capaz de prever outros elementos que eu passe para ele. Então repara que eu removi o ano nos dois, né? Por que eu não removi? Por que eu estou removendo o ano depois? Por que eu estou removendo o ano antes? Justamente porque eu precisava do ano, porque o ano foi meu critério de dividir os dados. Exatamente. Então eu dividi, agora eu posso tirar o ano, e aí eu faço um score model. Então, ao fazer um score model, dar um visualize aqui, nessa hora é que eu comparo, eu falo assim, o modelo treinado, você treinou com 2011, certo? Agora, me fala o que você acha desses dados aqui de 2012. Quando eu passo os dados de 2012 para ele, eu estou escondendo a resposta. Oh, desculpa. Eu estou escondendo a resposta. Né? Eu estou falando assim, eu sei a resposta, mas eu quero ver se você sabe. Aí você me diz. Aí eu vou comparar. Posso comparar isso para 1.000, 2.000, 5.000 linhas. Né? E aí eu vou comparar. Então repara que aqui eu tenho o score model, eu tenho todas aquelas colunas que permaneceram aqui, e o score label, que é essa, como se fala? É a estimativa dele. Então, por exemplo, nesse caso, era 48, mas ele estimou 22. Nesse caso, 93, estimou 9. 75, então não está muito boa essa estimativa, né? Ele está bem longe, na verdade. Mas tudo bem, é uma primeira passada que eu fiz.
Aqui tá, acho que pela lentidão ele demora um pouquinho para carregar. Mas, para a gente não perder muito tempo, então basicamente eu fiz isso aqui, fiz esse scoring, e repara que depois que eu fiz o scoring eu estou indo para uma avaliação. Na verdade, na avaliação eu estou comparando. Então eu tenho um segundo braço aqui, em que eu fiz algo muito parecido. Toda essa parte que está aqui, ó, muito ruim isso aqui, né? Melhor agora. Toda essa parte que está aqui é essencialmente igual. Divide o dado, pega o algoritmo, tira o ano, etc. Mas ele tem uma coisinha antes aqui, ó, que é um script em R. R é uma linguagem muito usada em Machine Learning. O Machine Learning Studio suporta tanto R como Python. E você faz um script nele. Você pode fazer vários scripts. Eu vi, a gente teve o evento Build, né, que foi esses 3 dias agora, eu vi que eles lançaram alguma atualização de Machine Learning para Visual Studio, assim, de você poder fazer alguma coisa do Visual Studio, mas eu não consegui, como foi muitos anúncios, eu não consegui ver exatamente o que era. Mas, então você vai poder fazer alguma coisa desse script no Visual Studio, mas também pode fazer direto aqui se você quiser. Então, basicamente, o que ele está fazendo? Tem um códigozinho em R aqui, e esse códigozinho, ele está adicionando novas colunas, que é a demanda por bicicletas nas últimas 12 horas. Então ele está tentando colocar já no dado uma informação histórica. Essa informação está no dado, mas ela está escondida, eu estou deixando ela explícita, né? Eu estou calculando, então, se você está no instante horário 14, então entre as 2 e 14, quanto foi alugado? Se está no horário 15, entre 3 e 15, quanto foi alugado? E aí eu estou vendo se isso me ajuda em alguma coisa. E na verdade ajuda, porque quando eu vier aqui e comparar o Evaluate Models, aí eu estou pegando um que é o meu teste primeiro inicial e outro em que eu coloquei essas colunas a mais das últimas 12 horas. E eu quero comparar os dois, eu quero ver qual modelo me deu mais precisão. E aí ele vai, tá um pouquinho lento, mas já vai carregar aqui. Enquanto ele está carregando, vocês vão ver que o que eu fiz do outro lado, agora foi, né? Então repara, olha, erro absoluto 89%, erro 51%, coeficiente de determinação, que seria um índice geral de precisão, 64% no primeiro caso, 81% no segundo caso, então isso aqui ajudou muito, né? Esse dado é relevante. Se nas últimas horas eu tive mais aluguel de bicicleta, é porque provavelmente tem alguma coisa acontecendo que as pessoas estão pegando mais bicicleta, então a tendência é elas continuarem pegando mais bicicleta, né? Ou, como eu falei, é um evento, é o sol, não importa. Eu não estou me preocupando agora com a origem, eu estou me preocupando com o comportamento do negócio. Aqui do outro lado, do 3 e 4, foi algo muito parecido que eu fiz, só que eu coloquei mais coisas ainda. No terceiro eu coloquei nas últimas 12 horas e nos últimos 12 dias. E no quarto eu coloquei nos últimos 12, aqui está cortando, né, o texto, mas é últimas 12 horas, últimos 12 dias e as últimas 12 semanas. Então, a partir do momento em que eu fiz aqui, ó, eu comparei, avaliei, né? Se eu pegar esse aqui agora, aqui eu estou comparando o 3 e o 4. Então lembra, eu tinha mais ou menos 64%, depois eu tinha 81%, vamos ver agora o 3 e o 4 como ficou. Olha, o 3 ficou 84%, 84,9% e o 4, 84,5%. Então chega uma hora em que eu começo a não agrego mais, na verdade eu começo a complicar. Eu começo a pôr dados demais e o algoritmo perde um pouco de eficiência. Então nesses 4 que eu mostrei, o melhor é o terceiro. Se eu colocar a demanda das últimas 12 horas e dos últimos 12 dias, eu tenho até aqui o melhor coeficiente que eu tive. E se eu ficasse martelando em cima disso mais, deixa eu tentar trabalhar com mais dados, ou deixa eu tirar dados, eu poderia tentar chegar em índices maiores do que esse. Na hora que eu estou satisfeito com isso, eu falo, bom, esse índice tá bom para mim, eu publico, aqui ele só está fazendo uma consolidação geral, né? Ele está adicionando dos dois e está executando uma comparação final, só para mostrar um panorama geral, que vocês estão vendo aqui, né? Então ele está pegando os 4 algoritmos e está me dando para cada um deles, então a gente vai ver aqui o 62, 81, 84, todos os coeficientes e outros valores estatísticos, média quadrada, variância e tal, os conceitos de estatística. Uma vez que isso daqui está pronto, ou que eu estou satisfeito com isso, eu falo assim, legal, qual é o próximo passo? Eu publico isso aqui como web service. E aí nesse web service eu posso trabalhar de duas formas. Ou eu passo para ele um data point e falo, me diz bicicletas para esse dia, e ele me retorna um número, ou eu faço em batch. Eu falo, toma aqui uma lista de
100 datas e me retorna os valores estimados para cada uma dos 100. E aí recebo isso e trato isso. Então, assim, é uma ferramenta muito poderosa. Ela não é necessariamente super intuitiva, principalmente no começo, porque apesar de você arrastar as caixinhas, né, essa parte ser fácil, tem um monte de conceitos por trás, que é o conceito do algoritmo, o conceito de você tratar o dado, o conceito de você dividir o dado, ter um conhecimento estatístico do que essas métricas significam, qual que é o impacto delas, também ajuda para você avaliar, né? Eu estou fazendo aqui uma análise bem leiga, tá? O coeficiente de determinação está alto, tá bom, né? Mas se fosse um trabalho mais sério, mais para valer, eu provavelmente ia falar, não, pera, deixa eu olhar com calma aqui, root mean square, deixa eu ser um pouquinho mais cuidadoso com esse dado. E, curiosamente, todos os serviços cognitivos que a gente tem foram criados com base nisso. Até por isso que eu estou dedicando um tempo aqui para mostrar isso para vocês. No intuito aqui são dois, na verdade. Primeiro, que eu acho que existe uma chance que vocês possam querer usar isso aqui pode ser útil para vocês em algum cenário. O Bruno teve comigo, né? O Bruno e o Paulo da Cedro tiveram comigo em várias reuniões, Bovespa, tal como você citou. E, em geral, quando a gente tem tempo para falar do Machine Learning, em geral, o feedback é muito positivo. Tive isso com a Bovespa, tive isso com a Atento, porque o pessoal começa, principalmente quem é de negócios, começa a vislumbrar, né, um potencial incrível aqui. Então, eu acho que é algo bem interessante de vocês conhecerem, acho que pode ser bastante útil. E, além disso, ter uma noção de como isso aqui mais ou menos funciona é útil para você entender o que está por trás dos serviços cognitivos, né? A gente estava discutindo um cenário agora esses dias de um cliente que ele tem, é um banco e ele está fazendo processamento de câmbio. Então, isso é só um caso que eu acho legal, tá e-mails rodando ontem sobre isso aqui, então acho que é legal comentar com vocês, né? Qual que é o problema que eles querem resolver? Eles fazem venda de câmbio, certo? Você pode comprar dólar, comprar euro, vender euro. E aí a pessoa, por regras do Banco Central, tem que mandar para o banco um documento que é o comprovante como se fala? Dos origens do recurso, né, e dados da transação. Então, por exemplo, pode ser lá, nome Caio, endereço, companhia tal, estou comprando $500, quero receber via transferência bancária, e é porque eu estou vendendo ação nos Estados Unidos. Ou é porque eu estou vendendo qualquer coisa, né? Ou porque eu vou viajar, sei lá. Só que não existe um padrão para esses documentos. Então, quando você vai ver o que o banco recebe, é assim, vai desde uma carta feita no Word, né, que o cara simplesmente digitou lá no Word, até um formulário corporativo de uma empresa, com os campos definidos, até alguma coisa que parece uma nota fiscal. É muito variado. E qual que é o problema que eles querem resolver? Eles gostariam de ter um machine learning ou um serviço cognitivo que pudesse pegar um documento como esse, identificar os campos, aqui está o nome, aqui está o endereço, e olha, o meio de transferência não foi especificado no documento, não está nesse documento o meio de transferência, então ele precisa pedir essa informação. Esse é um problema complexo, né? Porque você envolve aí OCR, não é nem só o OCR, né? O OCR é parte do problema, mas eu tenho que tentar detectar o layout desse documento para saber aonde estão as informações. Uma vez que eu achei onde estão, aí sim aplicar o OCR para pegar os campos e aplicar regras de negócio em cima. Eu tenho nome, eu tenho endereço, eu tenho telefone, eu tenho e-mail, eu tenho valor, eu tenho a moeda, eu consigo saber se é compra ou venda, eu sei a natureza da operação, não sei. Então, e aí essa demanda do banco chegou para nós e a gente acabou envolvendo o pessoal do time de produto lá dos serviços cognitivos, né? E aí foi curioso porque começou assim, incluindo fulano, incluindo Beltrano, incluindo não sei, cada um que respondia colocava mais gente. Então tinha 15 pessoas lá, cada um opinando, eu sou o cara do Bing, o cara não sei o quê. Mas eles gostaram do problema, né? E aí eles falaram assim, olha, a gente pode tentar, a gente tem interesse em explorar esse cenário, porque acho que é um problema que a Microsoft pode criar um serviço que pode ser usado por outras empresas. O banco tá interessado em nos mandar os dados. O que a gente precisaria que o banco nos mandasse? Olha o pedido que eles me fizeram. Conecta exatamente o que eu acabei de apresentar aqui. A gente precisa que o banco nos mande os documentos e a transcrição digital dos mesmos. Ou seja, está aqui um documento físico e está aqui, olha, é o nome, endereço, não sei o que, e a informação da natureza da operação. Está aqui o segundo documento e está aqui. O que é isso? É o dado para o treino. É nada mais nada do que isso, entendeu? Ele tem os parâmetros e ele tem o label. Na nomenclatura do Machine Learning, label seria aqui a contagem de bicicletas. Label é o que você quer descobrir. Então ele fala, me dá o dado com label, me dá o dado que eu sei, que eu confio, sigo, esse documento é isso, esse é isso, e aí eu posso tentar alimentar o Machine Learning e ver se ele consegue, em cima disso, buscar padrões.
Então repara, olha que é uma abordagem interessante, porque se a gente fosse atacar esse problema do ponto de vista de uma programação mais tradicional, como é que a gente provavelmente pensaria, como arquiteto, como desenvolvedor, né? Deixa eu pensar num algoritmo que primeiro mapeia a página, tenta encontrar, ou não, posso ir para outro caminho, bota tudo num OCR, paga tudo texto, não vou me preocupar com layout, pega tudo texto, e aí eu vou começar a fazer uns regex, uma regular expression, ficar procurando por expressão no documento. Você vai pensar dessa forma procedural, né? Qual que é a sequência de lógica que meu programa tem que fazer, meu software tem que fazer para chegar naquilo? É a nossa tendência, a gente está acostumado com isso, é assim que a gente estudou, é assim que a gente programa. Mas quando você vai para o machine learning, é outra forma de abordar. Não, deixa a máquina pensar, mas eu preciso alimentar ela com dados úteis. E aí eu vou ficar experimentando em cima. Então, eu achei bem interessante isso porque foi um exercício assim até de repensar, né, a forma de você abordar o problema. A gente estava discutindo o problema por uma abordagem e eles vieram com outra. Então é isso, né? Isso é o machine learning. Os serviços cognitivos, eu mostrei já alguns exemplos. Eu só queria mostrar rapidamente aqui a página para vocês. Tem uma homepage de serviços cognitivos. Aqui você vai ter um portal que você vai ter alguns exemplos. E você vai ter que ver browser page. Eles mudaram um pouco essa interface. Antes tinha aqui... eles mudaram um pouco, eles colocaram para baixo aqui. Basicamente, antes estava um pouco mais explodido lá em cima, agora está aqui embaixo, né? Repare que eu tenho por categoria. Então eu tenho divisão, computer vision. Ele pega, você manda uma imagem para ele e ele te devolve um JSON que descreve aquela imagem. Ele descreve os elementos que estão naquela imagem. O que o Caption Bot fez? O Caption Bot usou o computer vision, pegou esse JSON de volta e transformou esse JSON numa frase em inglês. Então tem uma montanha, tem um cara de skate, mas é o computer vision que está lá. Emotion, para pegar emoções. Video indexer, indexa vídeos. Face, detecta o rosto. O Howard usa isso, né? Ele não só detectou que tem uma pessoa lá, mas ele detectou aonde está o rosto. E a partir dali ele pegou este rosto, aí comparou no machine learning. Porque, como eu falei, tem um monte de dados com pessoas de 20, 21, 22, 23 anos e assim por diante. Na parte de... Vou só citando algumas porque são muitas, né? Parte de speech, isso aqui é muito recorrente, esse assunto do speech, né, da fala, quando a gente fala de bots. E é meio que o sonho de consumo, né, do pessoal. Mas eu quero um bot que fale, eu quero um bot que responda. E, claro, a gente entende isso, né? Siri é legal, Cortana é legal, né? Você poder falar com o computador é muito bacana, o próprio filme que eu citei lá do Ela tem isso. E isso, nada contra isso, mas eu queria fazer só uma ressalva, né, que é do ponto de vista mais prático. A gente tem que tomar cuidado, porque nem todo cenário se aplica à voz, né? Por exemplo, se eu tiver um bot que é de reset de senha, e o bot responder assim para mim: pois não, usuário, sua nova senha é @45st1vw. Eu não vou ficar anotando isso, né? É mais fácil o cara me mandar isso por e-mail, né? Ou um bot que fala assim: pois não, usuário, me dê seu CPF e seu número de cartão de crédito para eu poder autorizar uma transação bancária. Pois não, meu CPF é tal, meu cartão é 49 e eu lá num lugar público, no shopping, alguma coisa. Não vou querer isso, né? Então é engraçado, mas assim, às vezes a pessoa não para pra pensar nisso. A pessoa está tão fascinada com a voz que ela não para pra pensar: opa, mas será que esse cenário encaixa mesmo voz, né? Ou não? Então a gente toma um pouco desse cuidado. A parte de linguagem que a gente usa bastante com os bots, principalmente o Luiz, que a gente vai falar sobre ele com mais detalhes, né, o Language Understanding. O Language Understanding basicamente eu mando uma frase para ele e ele me devolve um JSON onde ele tenta detectar qual que é a intenção. Então, por exemplo, o exemplo que nós fizemos lá juntos para a Bovespa, né, o QuoteBot, é o nome que vocês deram, né, QuoteBot. Então eu posso perguntar para o bot: qual é a cotação? A gente ainda não chegaram a fazer aquele depara dos nomes das empresas, né? Ainda está com o símbolo, certo? Então eu não posso perguntar qual é a ação da Petrobras, mas eu posso perguntar qual é a ação da Petri 4, ou Petri 3, o código, né? Então ele fala: opa, qual é a ação? Então o bot recebe essa pergunta, ele manda para o Luiz. O Luiz foi previamente treinado, porque ele tem um machine learning por trás. E aí ele fala: olha, isso aqui, com essa frase, o que o usuário quer? Ele quer saber o valor de uma ação. E a ação que ele quer saber é a Petri 4. Aí sim, eu tenho uma coisa que meu código trata, né? Eu chamo o serviço de coach da Cedro e volta lá a ação. Mas isso você pode aplicar para qualquer cenário, certo? Eu posso ter uma situação de evento, um bot de um evento, um bot de um festival de música. E eu pergunto: mas posso levar animal?
posso levar minha própria cerveja, tem estacionamento pago, tem van, por aí vai, né? Eu posso fazer um monte de coisas. Aí o bot pode responder, pode mapear essa intenção. Não só para busca de informações, mas para transações também. Eu poderia ter um bot de compra e venda. Quero comprar Petri 4, comprar Petri 3, comprar Itaú. E ele fala, opa, a intenção é comprar ação, entidade é o símbolo da ação. Esse é o Luiz. Knowledge, que é uma outra categoria também para você explorar muita parte de documentos, entidades. Search, a maioria deles ligadas ao Bing, naturalmente. E esse Labs é uma parte nova, acabou de ser publicado isso aqui tem 2 dias. Cada um desses é um projeto específico, para cenários bem específicos. Então, eu até estava olhando isso aqui, mas eu não vou lembrar de cabeça cada um, mas só para mostrar um exemplo aqui, por exemplo, Projeto Praga. Ajuda a incorporar controles baseados em gestos nos aplicativos. Então você vai ter uma câmera, alguma coisa, como se fosse um Kinect, algo similar ao Kinect. Mas tem outro daqui, tem um que é para recomendar lugares próximos onde você está e por aí vai. Então assim, isso aqui é bem dinâmico. A Microsoft está o tempo todo trabalhando com essas APIs. Tem uma que eu acho que eles mudaram o nome, que é essa que está aqui agora, por exemplo, Custom Vision Service. Né? O que é o Custom Vision Service? Esse aqui é o que a gente chamava, até então estava chamado de IRIS, no nome interno, que era Image Recognition alguma coisa. A ideia do Custom Vision é o seguinte, é como se fosse um Computer Vision, mas que eu quero treinar. Então um cenário, por exemplo, seria de suporte. Imagina que eu tenho uma empresa de suporte técnico, e eu dou suporte para... Eu quero fazer uma espécie de autoatendimento para usuários de tablets e smartphones. Estou usando um exemplo bem genérico aqui, só para dar uma ideia. Então eu poderia fazer um bot, por exemplo, que fala, me manda uma foto do seu tablet. Aí eu falo, opa, isso é um iPad 5, iPad 6, isso é um Android. Percebe? Então, eu não preciso... Às vezes eu posso perguntar para a pessoa, mas o seu iPad ou Android? A pessoa não sabe. Porque a pessoa recebeu de presente, né, uma pessoa de idade e tal, não sei, é um tablet que eu ganhei do meu filho. Não, então deixa eu já ir reconhecer. Eu vi um outro exemplo que era de latinhas de refrigerante. Então você alimenta ele com um monte de imagens de latinha de Coca, latinhas de Pepsi, e depois você fala, isso aqui é uma Coca ou uma Pepsi? É uma Pepsi. Isso é um Guaraná, e assim por diante. Então o Custom Vision é você dar imagens para ele entender, e a partir daquele momento ele consegue diferenciar o que você mandar. Teoricamente, em teoria, poderia ser usado até para cenários... Eu não vi, é muito novo isso, né? Foi lançado agora, eu não cheguei a mexer com ele. Mas em teoria, poderia até ser usado em cenários de você, por exemplo... Não talvez esse cenário que eu falei do banco, porque esse cenário do banco eu não quero só identificar o documento. Eu quero extrair informação dele. Mas num cenário em que eu precisasse só identificar documentos, esse documento é uma promissória, é uma nota fiscal, é um boleto, o que é isso? Poderia ser alguma coisa desse tipo também. Eu mando a imagem do documento e falo, com ele padrão do documento, esse documento é alguma coisa assim. Então acho que é bem rico os cenários que você pode trabalhar, né? Todas essas APIs, elas têm um esquema parecido de cobrança, né? Porque são serviços que estão na nuvem da Microsoft. Então, em geral, você vai ter, aqui, quer ver, ó, Custom Vision, Central. Aqui nesse caso está dando, ó, sem custo adicional, provavelmente porque está em preview. Deixa eu pegar uma aqui.